Meus bombones! Mua! Coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo. É um vídeo que eu diria muito necessário, bastante polêmico também. E eu quero que todos vocês cooperem, deixando o comentário de vocês aí embaixo e peam esse vídeo, porque é de grande necessidade, tá, pessoal? Porque a gente, é como eu falei, né? A gente muitas vezes tem que ver tudo, as duas caras da moeda. A gente tem que ver absolutamente tudo. Não é se entrar só dentro de uma bolha ou de um mundinho onde muitas e muitos estão. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Esse é o segredo de saber muita coisa. Pessoal, vamos falar exclusivamente, nada mais e nada menos, de religião. Assim que é um tema muito delicado mesmo, mas é necessário todo mundo saber, porque tem muitos que não sabem, mas é muito necessário que saibam todos. Assim que, vamos lá! Hinduísmo. Enfim, meus bombones, a religião mais antiga, ainda praticada até nos dias atuais, é o hinduísmo, com raízes que remontam a mais de 4.000 anos antes de Jesus. É a antiga civilização do Vale do Indo. Ela evolui a partir das tradições védicas e formou um sistema complexo de crenças e práticas sem um único fundador. Diferentemente de religiões mais recentes, como o judaísmo, a mais antiga das religiões monoteístas abraâmicas ou religiões extintas, como o Antigo Egito e a Mesopotâmia, que eram ainda mais antigas, mas não existem mais. Em resumo, se você procura uma fé ainda praticada hoje, é o hinduísmo. Se você procura as crenças espirituais mais antigas registradas, são práticas como da Mesopotâmia ou do Egito, ou até mesmo o animismo primitivo que eu conheci quando viajei à Indonésia. Budismo. O budismo tem aproximadamente 2.500 anos, tendo se originado na Índia com Siddhartha Gautama, o famoso Buda, por volta do século 6 ou 5 antes de Cristo, que alcançou a iluminação e começou a ensinar suas doutrinas sobre o sofrimento e a libertação, doutrinas que perduravam e se difundiram até os dias de hoje. Essa origem surgiu no norte da Índia, perto da fronteira com Nepal. A partir dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o fundador foi realmente Siddhartha Gautama. Era um príncipe que, confrontando com o sofrimento da vida, renunciou a seu status para buscar a verdade, alcançando a iluminação e tornando-se Buda, o iluminado. Essa religião, o budismo, ela tem uma antiguidade contando do século 6 antes de Cristo até o presente, representa aproximadamente 2.500 anos de história e prática contínua de seus ensinamentos. Cristianismo. O cristianismo tem aproximadamente 2.000 anos,
tendo surgido do judaísmo a meados do primeiro século depois de Cristo, centra-se na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, cuja crucificação é situada por volta do ano 30 depois de Cristo, marcando o início de sua propagação por discípulos, a formação das primeiras comunidades cristãs. Em resumo, se calculamos desde a crucificação de Jesus, que é 30 depois dele, até hoje o cristianismo tem cerca mais ou menos de 1995 anos, razão pela qual se diz geralmente que possui uma história de 2000 anos. Catolicismo. O catolicismo tem quase 2000 anos, remontado à época de Jesus Cristo, por volta de 30 depois de Cristo, considerado seu fundador a partir de suas origens apostólicas, cresceu até se tornar a Igreja Católica Romana, que conhecemos hoje como Marcos, como o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, e o grande cisma do Oriente e do Ocidente, 1054. Em resumo, a Igreja Católica teve origens há quase 2 milênios, evoluindo de uma pequena comunidade de fiéis para uma instituição global com profundas raízes históricas e culturais. Evangélicos. A religião evangélica, como ramo de protestantismo, tem cerca de 500 anos, tendo surgido no século XVI, 1517, com a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero, que desafiou a Igreja Católica e enfatizou a autoridade da Bíblia e da experiência pessoal. Embora suas raízes estejam no próprio cristianismo, tem 2000 anos. Para ser mais precisa, a religião evangélica tem 500 anos. Islamismo. O Islã tem aproximadamente 1415 anos, tendo se originado no século VII depois de Cristo, com as revelações recebidas pelo profeta Mahoma, que iniciou sua pregação pública por volta do ano 610 depois de Cristo. Isso foi na Meca, Arábia Saudita, com a primeira revelação do arcanjo Gabriel. Após a morte de Mahoma, em 632 depois de Cristo, a religião se expandiu rapidamente. Espiritismo e Candomblé. O Candomblé tem aproximadamente 200 anos, tendo se formado como religião organizada no Brasil no início do século XIX. Surgiu a partir de tradições religiosas africanas trazidas por pessoas escravizadas, mesclando crenças iorubá, jejes e bantas, como elementos católicos e indígenas. Embora suas raízes sejam africanas, sua identidade brasileira moderna se consolidou durante esse século. A origem e o desenvolvimento são raízes africanas, as crenças e divindades orixás, vudus, inquises têm origem na África Ocidental, Benin, Nigéria e na África Central, Angola. Chegando ao Brasil, essas tradições chegaram como africanos escravizados a partir do século XVI, mas foram estruturadas como candomblé no Brasil. Em resumo, embora as práticas africanas sejam antigas, o candomblé como religião afro-brasileira definida e estruturada tem aproximadamente 2 séculos, consolidando-se no Brasil desde o século XIX. Por fim, meus bombones, é como eu falei, né? Em todas essas passagens de religiões. Pessoal, a religião é algo que há que respeitar. Se aquela pessoa tem uma religião de uma doutrina, uma religião, uma crença de outra coisa, há que respeitar.
O respeito está acima de todos. Eu nasci dentro do catolicismo, mas que religião eu tenho? Nenhuma, pessoal, porque uma pessoa para ter uma religião, ela tem que ser frequentante daquela igreja, ela tem que ir naquela igreja, ela tem que ir naquele templo, ela tem que assiduamente estar frequentando esses lugares para dizer, eu sou dessa religião. Então, como nasci dentro do catolicismo, eu me considero que eu não tenho uma religião assim fixa. Por quê? Porque eu não frequento uma igreja evangélica, por exemplo, para dizer eu sou evangélica. Eu não frequento assiduamente a igreja católica para dizer eu sou católica. Eu não frequento um centro, um templo de espiritismo, de budismo, para dizer eu sou budista, eu sou espírita. Eu não frequento esses lugares nenhum. Então, eu muitas vezes falo que eu não tenho religião justamente por isso, porque eu não frequento nenhum desses lugares. É um tema muito delicado? Sim, mas eu sempre respeitei todas as religiões. Como eu visitei muitos países, como Singapura, como Indonésia, Tailândia, né? Eu estive em templos de budista. Aí na Indonésia, eu vi os animistas, né? Que tem o templo deles, que adoram o deus dele, que chamam Varão. Uma parte é muçulmana, outra parte animistas. Eu estive em Singapura, eu frequentei templos de budismo dentro de Singapura. Fui a Sentosa também, fui a Bangkok, a Tailândia, Phuket, e vi templos budistas. Uma grande parte de gente são budistas, mas como vocês viram, os anos que tem essas religiões, se vocês parar para pensar um pouquinho, não necessita tanta guerra para isso. Porque antes de gerar toda essa guerra, desde o cristianismo e o catolicismo, que são as duas religiões que estão com 2000 anos e todas as demais vêm de trás, primeiramente está o hinduísmo. É a mais antiga. 4000 anos antes de Cristo pôr os pés na Terra, já tinha o hinduísmo, gente. Para vocês verem, também tinha muitas outras religiões antigas, egípcias, da Mesopotâmia, e tudo isso, né? Então, discutir religião, brigar por religião, gente, não faz isso não. Vive a vida. Seja feliz, desfruta o teu tempo que você tem aqui na Terra. Tá entendendo? Mas é como eu falei, gente, sempre é respeitável todas as religiões. E eu acho que já chegou a hora, né, de todos deixarem de lado essas guerras santas, essas guerras de religiões, né? Já chegou a hora, um momento de que todos vivam em comunidade, né? Em paz, tolerância, né? Olha só, a religião mais antiga, que é o hinduísmo, eles não se metem com ninguém, eles não fazem nada para prejudicar ninguém, eles não avançam em você para jogar você dentro dos templos dele, para vocês acreditar no hinduísmo. Eles não fazem nada disso. E olha que é a mais antiga de todas. Agora, o resto, infelizmente, eu não vou falar o mesmo, porque o resto sim que faz, tá? Todos. Vem pra cá, porque o meu Deus é mais forte, o meu Deus é o verdadeiro, você adora a imagem. Coitado dos católicos também, né? Você idolatra a imagem, aí vem os outros, né? Você se convertiu, você batiza na piscina, te joga de ponta cabeça dentro da piscina, você vai ver Cristo. Para com isso, gente. Para com isso, tá? Eu acho que já chegou um limite que já deu para todos, né? Aquele limite que não tá certo, não é bacana, não é legal. Então, acreditar em algo é uma forma de doutrinar as pessoas para que o mundo não se converta em uma anarquia total, né? É o que eu penso muitas vezes, tá? Mas sempre respeitando todas as religiões, tá, gente? Eu não sou frequentadora ácida de nenhum tipo de religião, mas respeito todas, tá? Isso é tudo, era muito importante esse vídeo para todos vocês, tá, meus bombones? Assim que eu deixo vocês com um beijo, um cheiro, e até o próximo. Mua.